Bom, Jujutsu Kaisen chegou ao seu final recentemente com o capítulo 271 e a internet não pensou duas vezes em taxar esse final como o pior de todos os tempos e a pior coisa já feita, como eu disse que seria feito e até mesmo que estragou a obra. E se você acompanha esse canal, você sabe que eu tenho uma visão bem diferente de toda essa reta final de Jujutsu. Não que eu ache que essa reta final seja revolucionária, a melhor coisa já feita e tudo mais, mas eu também tô bem longe dessa atitude reativa e odiosa que a internet teve com esse final. Primeiro porque, como eu já venho falando aqui no canal já faz um bom tempo, não importa qual final fosse entregue por GG Akutami, todo mundo ia criticar porque na internet muito mais vale você falar mal de algo do que você ressaltar os pontos positivos. Isso não é só com Jujutsu ou com animes, isso vale pra tudo. É óbvio, a internet sempre foi assim, hate atrai muita gente, mas de uns tempos pra cá isso cresceu a um nível que hoje existem canais e criadores de conteúdo que só fazem vídeos reclamando de algo. Não tô falando que eles estão errados, ser criador de conteúdo é muito difícil, atrair um público pra si é muito difícil, então os caras só estão surfando em cima do que tá dando certo, eles estão certos mesmo. Mas querendo ou não, esse hate que Jujutsu tá recebendo é um reflexo disso. E tem um segundo ponto também. Jujutsu é um mangá que atraiu muita gente, ele ficou muito popular nos últimos anos. E por conta disso atraiu muita gente que nem sequer lê o mangá. Tem muito cara que acompanha o mangá vendo videozinho de YouTube, o cara não lê o mangá, ele não lê, ele não acompanha o mangá. E ele acha que por acompanhar a obra, entre aspas, né, pelo YouTube, vendo vídeos de reviews de capítulos e coisas do tipo, ele tem conhecimento suficiente para conseguir compreender o final, que não é verdade. Mas esse não é um vídeo para refutar as críticas a esse final, e tampouco é um vídeo feito para te convencer a gostar do final, ou sequer achar ele bom. Esse vai ser apenas um vídeo analisando o último capítulo e o final da obra como um todo, e que serve como uma homenagem a essa obra que eu gostei tanto de acompanhar. Algo bem parecido com o que eu fiz no vídeo sobre o final de Mashle. Eu não vou ler aqui o último capítulo quadro por quadro, mas sim analisar e ressaltar tudo que eu achei interessante nesse final e que vale a pena ser comentado. Então vamos lá, essa é a minha última análise do mangá de Jujutsu Kaisen. O primeiro detalhe a ser falado é sobre esse início de capítulo, que foca na última missão que veremos sendo realizada pelo trio principal. E existem duas razões para termos toda essa sequência deles perseguindo o manipulador de maldições. A primeira é claramente um fanservice, colocando os três juntos novamente, algo que a gente já não via fazia muito tempo. Então aqui a gente pode ver até umas ceninhas mais cômicas que tinham lá no início com os três juntos. A gente pode ver a interação deles agora com eles já mais amadurecidos. E a segunda razão é para nos mostrar como agora o mundo Jujutsu está em boas mãos, e como os três juntos são capazes de resolver os problemas sozinhos, sem precisar da ajuda de outro feiticeiro mais forte. Após isso nós temos o flashback do Itadori com o Gojo, que é um dos pontos altos desse capítulo na minha opinião, onde os dois conversam ali um pouco sobre o futuro. E muitos não entenderam o porquê de ter esse flashback enfiado aqui no meio desse último capítulo, mas muitos parecem ter se esquecido dos ideais que cercam o Gojo e os seus alunos. Diferente de outros mangás shonen, Jujutsu não glamouriza o seu mundo. A guerra entre feiticeiros e maldições é um ciclo interminável de dor e sofrimento. E isso não acontece apenas por conta da existência das maldições, mas por conta do próprio sistema da sociedade Jujutsu. O alto escalão e as grandes famílias aristocráticas que comandam o mundo Jujutsu veem os feiticeiros apenas como armas para cumprir seus fins. A família Zenin talvez seja o maior exemplo disso. E tanto Satoru Gojo quanto o Suguru Geto notaram isso durante o incidente com a receptáculo de plasma estelar. E enquanto o Suguru foi pro lado mais da retaliação, já que se não houvessem humanos não feiticeiros, também não haveriam maldições, e consequentemente os feiticeiros poderiam viver tranquilamente, sem esse sistema opressor. Satoru Gojo, por outro lado, seguiu um outro caminho. Como ele mesmo diz, ele poderia matar todos os membros do alto escalão facilmente, e posteriormente ele realmente faz isso. Mas se ele fizesse isso, outras pessoas talvez de índole bem pior tomassem o lugar. E por conta disso, o caminho o qual ele julga ser o mais eficiente é o de educar as próximas gerações que vão ocupar esses cargos de destaque, para que eles não cometam os erros que a aristocracia do mundo Jujutsu cometia. Não é à toa que essa mesma aristocracia odiava o Gojo, por não poderem controlá-lo e por ele ter essas ideias mais controversas. E através dessa conversa com o Gojo e esse início de capítulo, nós conseguimos ver que o plano dele deu certo.
Agora o mundo Jujutsu está em mãos melhores do que antes, com os seus alunos não só estando muito mais fortes do que antes, como também possuindo mais contatos e influência do que nunca. Dessa vez, decisões arbitrárias como a que o alto escalão tomou ao querer executar o Yuji do início da obra não vão mais ser tomadas. O sofrimento que pessoas como Maki e Toji passaram por não possuírem restrição celestial não vai mais existir, e principalmente pelo poder estar mais nivelado, agora nenhum feiticeiro vai passar pelo que o Gojo passou, de carregar o peso de ser o mais forte e de sempre ter que resolver tudo sozinho. Ou seja, uma mensagem e um contexto muito profundo que está presente desde o início da obra. E após isso nós vamos para a melhor parte desse capítulo, na minha opinião, que é a conclusão do Sukuna. Aqui nós temos o reencontro entre ele e o Mahito, com uma conversa bem interessante a respeito do passado do Sukuna e tudo mais. Muita gente falou que foi forçado o Sukuna a ter se arrependido aqui na sua morte, mas se lembrem bem, o Sukuna, assim como o Gojo e o Hajime, foi considerado como o mais forte. É deixado bem claro que ser o mais forte nesse mundo é uma espécie de maldição. O Hajime e o Gojo, por exemplo, viveram suas vidas inteiras sem poder se aproximar realmente de alguém, ou de sequer entender como aqueles que estão abaixo dele se sentem. O Sukuna, diferente dos dois, não vê isso como algo exclusivamente negativo. Ele vive conforme seus próprios desejos. Como ele mesmo diz, ele come quando tá com fome e mata quando quer matar. Ele viveu assim por muito tempo. A única coisa que justificava suas ações era a sua vontade, que podia ser imposta através da sua força. Esse era o seu ideal. Perder pro Yuji e para todos os outros feiticeiros que contribuíram nessa batalha final mostrou que o seu ideal estava errado. Não importa quão grande seja sua força, não importa que ele seja um monstro, não importa nem que ele venceu o feiticeiro mais forte dessa era, no fim ele perdeu para pessoas que ele considerava como inferiores, pessoas muito mais fracas do que ele, simplesmente porque elas tinham um ideal diferente do dele. E sendo assim, faz todo sentido que ele repense os seus atos, e da próxima vez ele tente um caminho diferente. Afinal, apesar de todos os atos de maldade que o Sukuna cometeu, muitos se esquecem de que ele ainda é humano, ele não é uma maldição como o Mahito. E por isso que o Mahito diz que ele amoleceu. O Mahito, diferente dele, nunca vai mudar. E até mesmo essa postura indiferente e arrogante não é algo exclusivo do Sukuna. A maioria dos feiticeiros das eras passadas não tinha o mínimo de empatia, algo que podemos ver através do jogo do abate com os feiticeiros reencarnados. E ter toda essa conversa dele com o Mahito foi bem legal. A própria aparição do Mahito nessa reta final foi bem interessante, até porque ele foi um vilão muito marcante. E aqui a gente tem a real despedida desse personagem, já que lá em Shibuya ele só foi absorvido pelo Kenjaku e pronto, a gente não teve uma oportunidade de realmente se despedir dele. Muito legal também o quadro do Sukuna indo embora junto da Uraumi, também achei que isso fechou bem a relação entre eles dois. E o fato de que o Sukuna fala que se houver uma próxima vez ele vai tentar um caminho diferente, mostra que futuramente o Sukuna pode acabar reencarnando, já que Jujutsu flerta bastante com essa ideia de reencarnação. Por parte das maldições a gente tem a ideia de que elas são geradas a partir dos sentimentos negativos dos humanos, e sendo assim elas podem acabar voltando. O próprio jogo fala pro Dagon que eles vão se reencontrar um dia. E com relação aos humanos, também tem alguns pontos que indicam a existência de uma espécie de reencarnação. Sejam com as técnicas amaldiçoadas que podem ser dadas, ou seja, que reencarnam em outra pessoa, a própria questão dos 6 olhos e da receptáculo de plasma, ou através de alguns personagens mesmo, como o próprio Yuji Tadori, que é quase uma reencarnação do irmão do Rei das Maldições. Além de que nesse capítulo o próprio Mahito fala em um ciclo das almas, então é bem provável que o Sukuna uma hora venha a reencarnar. E por último nós temos os últimos quadros, né? Eu queria muito que nesses quadros finais mostrasse a maioria dos personagens que ficaram vivos, mas alguns deles já tiveram seu encerramento no capítulo passado, como o Takaba e o Higuruma, mas ainda assim eu senti falta de mostrarem alguns. Mas dá pra entender que nesses quadros finais são apenas os alunos do Gojo, os quais agora vão carregar o legado dele, que são a próxima geração. Então eles mostram ali a Maki com o Yuta, o Panda e o Inumaki, a Kirara junto do Hakari e o trio principal, ou seja, todos os alunos do Gojo. Finalizando ali com o último dedo do Sukuna, o qual no início do capítulo o Itadori falou que não serve pra mais nada, com o dedo ficando guardado no lugar onde ele é encontrado no início da obra, meio que mostrando que a obra finaliza de onde ela começou. E bem, o que falar desse final, né? Até agora eu detalhei um pouco só das cenas, mas vamos falar efetivamente do que eu gostei e do que eu não gostei no final como um todo. E qual a minha opinião efetiva sobre essa reta final de Jujutsu Kaisen, sobre o final em si, né? Vamos começar com o que eu não gostei, que é o que muita gente já tá falando por aí. E nisso eu concordo com as pessoas que estão falando mal do final.
que é o fato de ter ficado muitas pontas soltas, e muita coisa que a gente queria ver simplesmente não foi mostrada. Como exatamente vai ficar a dinâmica da escola e do mundo Jujutsu agora que o alto escalão e as principais famílias já não existem mais? Como vai ficar o mundo agora que muitos sabem da existência dos feiticeiros e das maldições, já que os Estados Unidos falharam em capturar os feiticeiros, mas mesmo assim pode haver muitos outros problemas. Não detalharam tanto a respeito do Tengen, que ainda tá no Megumi, não falaram se isso pode ocasionalmente trazer algum problema ou coisa do tipo. Além de muitos outros mistérios e coisas que a gente já vem cobrando de aparecer na obra faz muito tempo e que não foram mostradas. E eu sei que o Jujutsu Kaisen sempre foi uma obra meio que muito seca. Muitas coisas acontecem de forma bem anticlimática e rápida, e não tem muita explicação. Mas ainda assim não sai da minha mente que isso só aconteceu porque de alguma forma o final foi apressado, seja pelo próprio GG Akutami ou pelos editores da revista. Mas fora os pontos abertos que ficaram, eu não posso dizer que eu não gostei do final. Essa última missão do grupinho ali mostrando como eles evoluíram e como eles agora vão carregar o legado do Gojo foi bem legalzinho. O diálogo final do Sukuna pra mim é o ponto mais alto desse capítulo e que salva muito ele, não só ele como o final de Jujutsu como um todo. Muito provavelmente o motivo de eu realmente ter gostado desse final foi esse diálogo entre o Rei das Maldições e o Mahito. E o finalzinho ali, com todos felizes, é bem legal. Existe um grupo de pessoas do qual eu fazia parte, que são aqueles que queriam que Jujutsu acabasse com o Sukuna vencendo. Até a metade da batalha final eu queria que isso acontecesse, porque seria um final muito corajoso por parte de GG Akutami e seria bem diferenciado, onde no fim de tudo seria a história de como o Sukuna reencarnou nessa era e retomou seu posto de Rei das Maldições. Mas vendo esse final com todos os personagens principais vivos, eu não sei se um final pessimista seria tão melhor assim. É claro que existem alguns personagens que eu preferia que tivessem continuado mortos, para ter mais peso na obra. A própria Nobara eu não queria que tivesse voltado. O Higuruma também eu queria que tivesse continuado morto, principalmente pela morte dele ter um paralelo direto com a morte do Nanami, e pesar muito pro Itadori. E até o Yuta eu queria que tivesse morrido para dar o peso de que ele se sacrificou, se tornando um monstro, tomando o corpo do seu próprio sensei. Mas ainda assim eu tô satisfeito com esse final, não creio que seja um final à altura da obra como um todo. Jujutsu pra mim é o melhor mangá dessa nova geração e o sucesso dele é bem merecido. Foi um final ok para uma obra excelente. Não foi um final ruim, não foi o pior final de todos os tempos, mas também não foi a melhor coisa, não foi revolucionário. Foi um final ok, foi um final clichêzinho ali que eu gostei bastante. E ao final desse capítulo nós temos uma nota do editor agradecendo os leitores por acompanhar Jujutsu Kaisen durante esses 6 anos e pedindo pra gente aguardar a próxima obra da GG Akutami. Muitos ainda estão especulando que pode ser algo que tenha a ver com Jujutsu, uma continuação, um spin-off ou qualquer outra coisa, mas eu duvido bastante, cara. Por como esse mangá terminou, acho que a partir de agora veremos o autor explorando outros conceitos em novas obras. Mas independente se a próxima obra tem a ver ou não com Jujutsu, não esperem que vá ser algo que a gente vai ver muito em breve. A gente sabe o quanto esse ritmo de publicação semanal é cansativo e muito provavelmente vai demorar um tempo pra gente ver a próxima história que GG Akutami vai escrever. Mas no geral é isso. Foi muito bom acompanhar Jujutsu até aqui, foi um mangá que me marcou bastante. É claro que não chega nem perto de Dragon Ball, Kengan Ashura, Hokuto no Ken, que são mangás que me marcaram muito mais, e são mangás que eu posso dizer que eu sou até fanboy desses mangás, né? Eu defendo esses mangás com unhas e dentes. Eu não sou fanático por Jujutsu como eu sou por esses mangás, mas ainda assim é um mangá que me marcou muito, cara. É uma obra que me marcou muito e com certeza a jornada até aqui valeu a pena. E depois que tudo isso passar, né? Depois que esse hate que a obra tá recebendo passar, né, depois que todo mundo se acalmar um pouco e ler o negócio com mais calma, com certeza o Jujutsu vai ser sim considerado um dos maiores mangás shonen já feitos. Mas independente, mesmo com o passar do tempo as pessoas ainda continuem odiando o Jujutsu, eu não vou odiar. Pra mim foi um mangá excelente, pra mim foi uma obra que me marcou bastante e que eu nunca vou me esquecer. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e muito obrigado a quem viu todos os meus vídeos de Jujutsu até esse final aqui. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like aí
E confere os meus outros vídeos. Em especial tem um vídeo aqui que eu fiz a respeito do final de Mashle, que sofre de um problema um pouco parecido com esse final de Jujutsu, que é ele ser muito apressado. Então se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você veja esse vídeo de Mashle também, que tá muito bom. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo, porque eu gosto de Mashle no geral e tudo mais. Mas se você gostou, dá uma olhada lá. Mas é isso, não tem mais muito o que falar. É óbvio que eu não vou deixar de falar de Jujutsu, não é como se eu nunca mais fosse falar de Jujutsu nesse canal. Eu ainda vou falar sobre personagens aqui, sobre lutas em específico, mais sobre reviews de capítulos que eu faço de vez em quando a gente finalize aqui. Essa foi a jornada até aqui e eu gostei muito. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou me despedindo aqui. Valeu, falou e até a próxima.